Claro que não. Deus sabia que ela tinha orado e Deus sabia que ela precisava de uma bênção. Amém? Muito bem. Quem veio nesta noite com aquela sede, aquela necessidade de receber uma resposta de Deus? Levanta a mão bem alto. Você saiu da sua casa, hoje eu preciso receber uma bênção. Hoje eu preciso de uma resposta. Hoje eu preciso de um milagre. Hoje eu preciso que algo aconteça na minha vida. Levanta a mão bem alto. Então, permaneça com a mão levantada. Senhor Deus, olha para a minha vida, olha para a vida de cada irmão, de cada irmã. Aí está a tua igreja, aí está o teu povo. Eles saíram da sua casa com esta sede, com esta necessidade, com este desejo. Eu preciso da bênção, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta. Senhor, atende a minha oração, responde a minha oração. Atenda, Senhor, olha para o teu povo, responde a oração, que eles voltem para a sua casa feliz, alegre, abençoado, com a vitória nas suas mãos. Guarda e abençoe. Senhor, revela-nos a tua palavra, revela-nos os mistérios da tua palavra. Fala comigo, fala com cada irmão, com cada irmã, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Antes de eu começar a pregar, olha para a pessoa do teu lado, vê se conhece ela ou ele. Conhece? Conhece? Mas olha Deus, olha nos olhos. Pronto. Agora olha para mim. Só diga para ele: Deus ouviu a tua oração. Aleluia. Fala ele, Deus ouviu a tua oração. Amém? Muito bem. Meus amados irmãos, falar de família, né, não é muito fácil. Falar de família é um tema complicado, polêmico, né? Tem que tomar muito cuidado para não escorregar nem para a esquerda, nem para a direita. Tem que bater na linha. Não é o pastor que transforma a vida de ninguém, não é o pregador que muda a vida de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo, né? O que cabe a mim e a cada pregador aí é estar atento à palavra e pregar a palavra e ficar dentro da Bíblia, não inventar história. Tem muitos teólogos complicados, tem muitos aí, né, que se diz conhecedor profundo da palavra de Deus, que quer pregar uma outra teoria. O que a Bíblia diz e é aquilo que está na Bíblia. Não adianta alguém inventar história. Não, Jonas não caiu na barriga do peixe. Na tua barriga que não caiu, né? Então, foi na barriga do peixe mesmo, né? O que está escrito, e nós temos que ficar com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu mesmo, mas também diz que ele ressuscitou e ressuscitou mesmo. Amém? Você cresce crendo? Então, é o que está na Bíblia. É o que está na palavra. Muito bem. Meus irmãos, o grande problema do ser humano, da minha vida, da sua vida, é os conflitos do nosso coração. O nosso coração é para ter paz, é para ter segurança, é para ter alegria. Não devemos jamais permitir que haja aquele conflito dentro de nós, aquela batalha, aquela guerra contínua, aquele sofrimento. É de dia, é de noite, é domingo, é no Natal, é na segunda, é aquele conflito. Tem pessoas que convivem com aquele conflito no seu interior. É um problema sério. Esta mulher que nós lemos, chamada Ana, ela tinha um grande conflito no seu coração. Era um sofrimento que Ana tinha, de dia, de noite, anos e anos se passavam. Quando chegava o fim do ano para Ana, quando ia começar um ano novo, para ela era um sofrimento. O esposo de Ana chamava-se Eucana.
E este homem, ele era provavelmente um levita, era conhecedor da lei de Moisés, conhecedor da palavra de Deus, e ele tinha duas mulheres. O nome o nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Então havia aquele conflito, porque Penina, ela tinha filhos, e Ana era estéril, ela não tinha filhos. Ela confiava em Deus, ela acreditava em Deus, ela ia com seu marido até Siló, ali para oferecer o sacrifício, as orações, para buscar a Deus, para clamar a Deus. Passava um ano, ela não engravidava. Passava 3 anos, ela não engravidava, até que ela descobriu que ela era estéril e ia morrer sem filhos. Este era o sofrimento. E o conflito de Ana era o seguinte: quando chegava em Siló, na hora do sacrifício, então estava lá Eucana, Penina e ela. Então ele oferecia o sacrifício, e depois chegava a hora da refeição, e Penina, ela começava a debochar de Ana, que ela não tinha filhos, que Penina, então ela falava dos filhos dela, e aquilo entristecia profundamente Ana. Ela se considerava uma mulher que não era bem aventurada, mulher triste, mulher que não tinha filhos, que ela era estéril, era um problema que ela enfrentava, ninguém podia resolver o problema, era aquela luta. Assim passa ano após ano, ano após ano. Então terminava aquela adoração, o sacrifício, voltava para casa. Ana, Penina, voltava para sua casa com Eucana, e a tristeza dela continuava. Aquele conflito continuava. Muitas vezes, irmãos, acontece comigo, acontece com cada um de nós. Muitas vezes eu paro quando estou orando pela manhã, clamando a Deus, né? Deus traz à minha lembrança o meu passado. Quando era garoto, quando era menino ainda, eu agradeço muito a Deus, dou graças a Deus. Quando eu lembro do meu pai, quando eu lembro da minha mãe, quando eu lembro da família, eu tenho uma lembrança dentro de mim que me traz muita alegria, tanto de pai como de mãe. Eu era garotão, tinha um trabalho, tinha um emprego, e meu pai levantava 4:30 da manhã, 5:30 da manhã. Quando era às 6 horas da manhã, acordava os filhos, era hora de levantar e trabalhar e cuidar da vida. Eu levantava, a primeira coisa que eu via era meu pai assentado ou de joelhos, orando e lendo a palavra de Deus. Orando ou então lendo a palavra de Deus dia após dia. Chegava no domingo, a gente era idólatra, né? 6 horas da manhã, levanta, vamos para a missa. Lá, contrariado, né? Queria dormir mais, mas não tinha jeito. O pai, naquele tempo, o pai tinha autoridade. Hoje eu não sei, né? Cada pai é cada pai. Mas naquele tempo o pai tinha autoridade. O pai falou, está falado e acabou. Não tem conversa, não tem que questionar. Então, levantava, não importa se fazia cara feia ou bonita, né? Nós tínhamos que levantar e ir para a missa. Voltava, entendeu? Eu não entendia coisa nenhuma, né? Nem entendia o que o padre falava, mas tinha que ir na missa. Mas esse tempo acabou a idolatria, acabou aquela tristeza toda, até que a bênção de Deus veio. Amém, graças a Deus. Tem um irmão que a maioria aqui conhece, que era jogador de futebol militar, e de repente aconteceu uma desgraça na vida dele, uma doença terrível, e ele foi o primeiro que foi para a casa de Deus. Era uma tenda de lona no Bacaxeri. Ele vai a primeira noite, não acontece nada. A segunda noite, ele é revelado pelo poder do Espírito Santo. É curado na mesma hora.
A doença desapareceu, a enfermidade foi embora, e ele chegou em casa. Até hoje eu lembro, né? Eu estou curado, já está na eternidade. Ele foi para a eternidade curado pelo poder de Deus. O conflito, irmãos, tem levado muitos casais à separação. O conflito tem destruído muitas famílias. Aquele conflito na alma, no interior, ele precisa ser resolvido. Ele tem que acabar, ele tem que terminar. Imagina um homem viver com uma mulher que ele de repente está desconfiado que ela está traindo ele, ou vice-versa. Não é verdade? De repente, aqueles filhos olham para o pai, que era um exemplo, de repente deixa de ser um exemplo. Ou vice-versa acontece. Quantos conflitos, quantos irmãos dentro da igreja, irmãs dentro da igreja, que convivem dia e noite com esse conflito. Era o caso de Ana. Era uma mulher de Deus, era uma mulher que confiava em Deus, era uma mulher que esperava em Deus, mas ela olhava para Penina, e certamente ela pensava: por que é que ela tem filhos e eu não tenho? Por que é que ela consegue engravidar e eu não consigo? Por que ela é chamada de mãe e eu não tenho esse privilégio? Isto foi passando tempo, até que um dia, Ana, cansada, né, com aquele sofrimento, com aquela tristeza, ela estava lá em Siló. Então termina o sacrifício, ele oferece, o Elcano oferece o holocausto, faz as orações, e ela tomou uma decisão. Lá estava o templo, lá estava o sacerdote, e ela resolveu: eu vou orar a Deus. Ela entrou no templo, lá estava o sacerdote assentado, e ela estava lá, e ela começou a orar a Deus, a oração que nós lemos aqui, e ela começou a orar, e ela chorava tanto, ela só se movia os lábios dela, não se ouvia a voz dela, ela falava com a alma, ela falava com o coração, ela movimentava os lábios, e lágrimas, e lágrimas, e lágrimas, e ela orou: Senhor Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dedicar ele ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha não vai passar na sua cabeça, ele será nazireu de Deus, quer dizer, não cortaria o cabelo, não tomaria bebidas fortes e não comia comidas impuras. Ele tinha que ficar cabelo comprido, obedecer aquele voto que ela fez por todos os dias da vida. Samuel não podia cortar o cabelo, não podia comer bebida forte, beber bebida forte, e nem comer comidas imundas. Esse era o voto que ela fez para Samuel, e ela orientou a Samuel. Ela fez o voto, ela estava orando, e veja como o diabo trabalha, né? E o diabo usa até sacerdote, e se ele tiver oportunidade, usa até pastor, não é verdade? Então, Eli estava lá sentado, velho, bem velho, olha para Ana, sem discernir, sem saber, ele achou que ela estava embriagada, tinha tomado muita bebida alcoólica, muito vinho, e ele disse: mulher, aparta de ti o teu vinho, mulher, até quando, mulher? E ela interrompeu a oração e disse: não, homem de Deus, eu não sou filha de Belial, filha do diabo, não sou embriagada em bebida alcoólica, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Quanta gente atribulada de espírito, quanta gente com sofrimento na alma, quanta gente que não consegue sorrir, que não consegue olhar para alguém e dar um sorriso de alegria, conflito na sua alma. Era o caso de Ana. Ela orou, ela clamou a Deus, ela fez o voto, não é? Ela estava ali
diante do Deus eterno, orando e clamando a Deus. E quando ela saiu, despediu-se ali do sacerdote, ela foi embora. Mas o seu semblante já não era mais triste. Ela não estava mais aflita, não estava mais oprimida, não estava mais com aquele conflito, porque ela orou. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente ora, quando nós oramos, os céus começam a se movimentar. Ah, glória a Deus. Os anjos começam a trabalhar a nosso favor. Deus começa a agir a nosso favor. A oração, ela mexe com o inferno, ela mexe com a força das trevas. Quando você ora, quando você clama, aquela oração que vem da alma, que vem lá de dentro, que vem do fundo do teu coração, Deus começa a trabalhar a nosso favor. Os céus começam a trabalhar a nosso favor. Na hora certa, no momento certo, que é o melhor para nós, Deus vai dar a resposta àquela oração. Deus vai responder àquela oração e você vai receber a vitória. A Bíblia diz no capítulo 1 em diante, a Bíblia diz o seguinte: Ana voltou para a sua casa e ela teve um relacionamento íntimo com seu marido, e de repente ela olhou e ela estava grávida. Glória a Deus. Deus respondeu a oração de Ana. Irmãos, o conflito se acaba, o conflito termina, o conflito vai quando nós oramos a Deus, quando nós clamamos especificamente por aquele problema, especificamente por aquele caso. Qual era a necessidade de Ana? O que Ana precisava, o que ela ansiava, o que ela desejava, o que ela buscava? Ser mãe, ela queria ser mãe. Só um milagre na vida dela para ela ser mãe, ela era estéril. E Deus fez um milagre no ventre de Ana, e ela foi curada, foi liberta. E além de Samuel, ela teve 7 filhos, diz a palavra de Deus, 7 filhos. E aquela mulher chamada Penina, acabou-se o filho dela, encerrou os filhos de Penina. Mas Ana teve 7 filhos. Deus é maravilhoso, Ele responde a oração. O que Ana fez? 3 coisas importantes que ela fez. Primeiro, ela chorava sentada num canto, chorando, lamentando. Eu pergunto aos irmãos: choro, lágrima, resolve o problema? Nem sempre. Não adianta a pessoa ficar chorando, ficar lamentando, ficar sofrendo, ficar naquela tristeza, naquele conflito. O que ela fez? Ela se levantou. Amém? A primeira coisa, o que? Ela deixou de chorar e ela levantou-se. Talvez estava sentada, ela se colocou de pé. Foi a primeira coisa. Deixa de ficar assentado, deixa de ficar assentada. Tome uma posição, se coloca de pé. Toma posse da bênção de Deus, toma posse da vitória que Deus tem para mim e para você. Segundo lugar, ela foi até a casa de Deus. Ela não ficou em casa. Ele veio na minha casa. Ela nem estava em casa, estava lá em Siló. Ela foi à casa de Deus, amém? Ela lembrou da casa de Deus. E quando ela chega no templo, o que ela faz? Ela se coloca diante de Deus e ela faz a sua oração. Ficar de pé, ir à casa de Deus e começar a orar e buscar a Deus e clamar a Deus. Foi o que Ana fez. E naquela oração, clamando a Deus, ela engravidou. Que alegria de Ana, né? Você já pensou? Vamos debochar um pouco de Penina, vamos? Aquela mulher que em vez de acalmar a companheira, queria destruir de uma vez. Era concorrente
concorrente dela. Talvez Penina pensar, Eucana me ama, mais do que Ana, porque eu sou mãe. E essa pobre coitada aí, essa coitada aí, coitada dela, né? É um jardim sem flor, não produz, não tem nada, era uma pobre coitada. Mas quando Penina olhou para Ana, a barriga de Ana mudou, o corpo dela mudou. Talvez a primeira impressão, comeu demais e engordou, não é verdade? Mas o corpo dela começou a mudar, o corpo de Ana começou a mudar, e aqui o rosto dela, a barriga dela, né? E ela chegou naquela conclusão: ela está grávida, ela vai dar à luz um filho, vai nascer um filho, porque ela orou e ela clamou a Deus. Penina talvez olhou, mas a Penina não estava grávida, Ana estava grávida. Imaginem, meus irmãos, quando Eucana olhou para Ana, o que será que passou na mente dele, na cabeça dele? Não há de ver que Deus respondeu a oração dela. Não há de ver que Deus ouviu a oração desta mulher. Deus é com ela, Deus vai abençoar essa mulher. Ela engravidou, e de repente chega o grande dia, né? Que alegria para uma mãe quando a criança vai nascer. Primeiro sofre as contorções, aquelas dores terríveis, lamenta, grita, dor, tal, sofrimento, mas de repente quando ela escuta o choro da criança, que alegria, né? Que vitória, ela conseguiu, ela é vitoriosa, ela é vencedora. Nasce Samuel, chega o dia de voltar para Siló. Aí Ana chama Eucana e diz: olha, meu Senhor, eu não vou este ano, Samuel está sendo amamentado ainda, é muito novo ainda, não vou ter lá. E ele concordou com ela, só foi Eucana e Penina, que foi. Ana estava em casa cuidando do Samuel. Quem conhece a história do primeiro livro de Samuel, levante a mão. Você conhece a história? Quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Muitas vezes, irmãos, a gente lamenta, porque não resolve, por que não? Porque Deus quer fazer uma grande coisa. A bênção é tão maravilhosa, a bênção é tão grande que você não imagina aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quantas vezes, né? Tem muitos irmãos e irmãs que foi para a eternidade sem ver a bênção, mas Deus cumpre aquela promessa. Ele foi, mas a bênção veio. Ele orou, terminou a carreira, mas Deus respondeu a oração, e a família dele vai desfrutar daquela bênção maravilhosa. Amém? Agora veja bem, irmãos, é uma pena, né, que o reloginho é uma bênção também, né? Mas olha para mim, não se distraia com o relógio, não estou de olho nele, e se passar um pouquinho, você vai me perdoar, né? Que nós temos que falar da palavra. Deus ou não Deus? Amém. Né? Então veja bem o que Ana falou, capítulo 2 de Samuel. O que ela falou é uma coisa extraordinária. No capítulo 1, o versículo 27, ela diz o seguinte: todos acharam? 1, 27 e 28. Ela diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Agora a última parte. E ele, quem ele? Samuel, adorou ali ao Senhor. Samuel era criança ainda. Ela chega para o sacerdote e ela apresenta Samuel, né? E ela disse para o sacerdote: por este menino eu orava, por este menino orava eu. Ela respondeu o sacerdote:
porque ela estava orando, porque ela estava chorando, porque ela estava derramando lágrimas, porque ela estava ali clamando a Deus. Ela apresentou o menino para Samuel e disse para Samuel: eu estou entregando ele, aos cuidados do sacerdote Eli, para que ele terminasse de criar e preparasse Samuel para ser o grande sacerdote que foi. Grande homem de Deus. Samuel foi sacerdote, o que mais? Profeta, e o que mais? Juiz, profeta e sacerdote. Agora, irmãos, dando uma olhada para o lado de lá, para a família de Eli. Como é que estava a família de Eli? Quem conhece o livro? 1 Samuel, Como estava a família de Eli? Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram 2 sacerdotes. Eles perderam o temor de Deus completamente. Aqueles 2 filhos do sacerdote Eli perderam o temor de Deus, perderam aquele temor. Quando os filhos de Israel levavam aquelas ofertas ali para o sacrifício, aquela carne estava assando naquela vasilha grande, enorme. Ele chegava ali, pegava com garfo aquelas carnes, sem reverência nenhuma. Perderam o temor de Deus, não respeitavam mais, não tinha temor nenhum de Deus mais, desrespeitando a Deus. E tinha uma tenda onde as mulheres faziam filas para se prostituir com o sacerdote Ofni e Finéias. Como estava o sacerdócio antes do nascimento de Samuel? Como estava Israel antes do nascimento de Samuel? Estava completa, na nossa linguagem de hoje, completamente desviado da palavra de Deus. Perderam o temor de Deus. E qual era a posição do pai dele? Ele não tinha autoridade nenhuma sobre os filhos, não tinha palavra para repreender os filhos, não tinha autoridade, nem exemplo, talvez, nem credibilidade para repreender os filhos. A língua embola, Quer falar depressa? Credibilidade para repreender os filhos. Não tinha autoridade. Você tem autoridade sobre a tua família? Quantos homens tem aqui? Quantos homens? Levantem a mão. Homens, com H maiúsculo, fica de pé. Quem não é com H maiúsculo, fica sentado. Aí não. Quantos homens? Isto. Eu quero acreditar que sim. Quero crer que sim. Não é? Irmão, a tua palavra ainda tem credibilidade com a família ou não? Tem, diz amém. Amém. Nós estamos em dúvida. Tem, diga amém. Amém. A tua palavra tem autoridade. Vale a tua palavra ou não vale? Amém. Creio que vale, né? Então pode sentar. E quantas mães têm credibilidade com os filhos? A mãe falou, está falado e acabou. Fica de pé, os irmãos que têm esta credibilidade. Fica de pé, quero ver. Fica de pé, irmão. É feminino. Mas a mulher tem uma autoridade muito grande. Ainda bem, isso eu estou brincando, brincadeira. Se a mulher soubesse a autoridade que ela tem sobre o marido, sobre os filhos, a coisa seria diferente. Os homens não acreditam nisso. Você acredita ou não, mas é assim mesmo. Lá em casa quem manda é a minha mulher. Vai dormir? É claro que eu vou dormir, irmão. Ela diz, vamos almoçar? Claro que eu vou. Quando vai trabalhar, eu vou pensar. Vale a palavra da mulher ou não? Quantas mulheres têm autoridade? Levante a mão. Pode sentar. Porque é muito fácil, irmãos. Quando eu estou brincando aqui, mas deixa eu falar uma coisa séria. O que a Bíblia ensina? Qual é o papel do homem? Qual é o papel do varão? São 3 coisas importantes. O homem
deve, né? Não sei se é, mas deve ser cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço, né? Outra, o homem deve ser o quê? Sacerdote. Será que é? E deve ser provedor. A mulher pode ajudar? Deve ajudar. Mas o homem desempenha esse papel. Não é verdade? A mulher tem desempenho. Qual é o papel da mulher? Adjutora, companheira, deve amar o marido, respeitar o marido, não é? Quando a gente coloca em prática, o homem cumpre os seus deveres e a mulher cumpre os deveres dela, a paz no lar, a alegria, a felicidade, a vitória, a bênção no lar. Irmãos, como eu estava falando no começo, agradeço a Deus muito pelo meu pai e pela minha mãe também. Eu tive uma mãe que, olha, dou graças a Deus pela vida dela. Foi uma bênção na minha vida, foi um exemplo na minha vida, tanto pai quanto mãe. Agradeço a Deus pela vida deles e tive o prazer, a alegria, a felicidade que nos últimos anos moraram comigo bem perto do meu terreno. Cuidei deles até o final. Cuidei até o final. Eu tive uma sogra que foi uma bênção, também cuidei dela até o final da vida dela. Eu tenho uma alegria no coração porque cumpri os meus deveres, graças a Deus. Dou glórias e louvores a Deus. Então, irmão, o que nós temos que combater? Olhar por que aquele conflito está me atacando, por que aquele conflito está me atrapalhando. Por exemplo, se um pai e uma mãe olha para um filho, tem lá 18 anos, enfiado nas drogas, na cocaína, não é? No crack, na maconha, no vício maldito, chega em casa atordoado, abobado, endemoniado naquela situação. Não é um conflito para o pai e para a mãe? Levanta a mão. É ou não é? Levanta a mãozinha. É. Mas tem solução? Tem solução. Depende do pai, depende da mãe, depende da família. Irmãos, não é fácil. Eu cuidei de um neto, estou cuidando até hoje. Faz mais de 6, 7 anos que eu cuido de um neto. Estava afundado no crack. Entendeu? Estava afundado no crack. Um belo dia, que eu jamais imaginava aquilo, que fosse acontecer aquilo, chega uma senhora na frente do meu portão, fazendo um barraco. Mas berrava e gritava que nem uma égua aquela mulher. Entendeu? Fazendo o maior escândalo. Mas eu não devia nada para aquela mulher, nem minha família devia nada. Quem era ela? Ela tinha alugado a casa para o meu neto. Ele nunca pagou aluguel, nem luz e nem água. Mas chega a minha esposa, a pastora Dirley, que está ali. Eu estava naquela hora, no horário de oração. E quando eu estou orando, pode berrar, pode gritar, pode chorar, não atendo. Eu estou falando com o Pai Celestial. Estou numa assembleia divina, não tem como falar com ninguém. Entendeu? Chega a pastora Dirley, acalma aquela égua, filha da mãe, né? Recolhe em casa, prega o evangelho para ela, ora com ela. O que ela queria? Ela tinha que gritar na casa dos pais dela, não na minha casa, né? Mas o que aconteceu? Paguei o aluguel, acabou o berro daquela senhora. Paguei a luz, paguei a água, e paguei também, né, o agiota com que ele estava enfiado, uma Argentina. Eu cuido dele até hoje. Agora, é minha obrigação? Não, mas é meu dever diante de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quanto mais uma família. Hoje este meu neto, há mais de 6 anos que eu estou discipulando hoje ele é pastor de uma igreja. E hoje o pastoreio entendeu? Então, irmãos, é fácil, não é? Mas nós temos que combater o conflito. Qual é a origem daquele problema? Por que surgiu aquele problema? Este é meu neto que eu me refiro, irmãos. Foi excluído da igreja. Entendeu? Por causa daquele problema. E Deus pega ele
coloca, eu não queria, naquele momento, não queria saber dele não, mas Deus pega e coloca no meu colo e diz: agora cuida dele, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é verdade? Eu cuido dele até hoje. Deu trabalho muito, né? Muito trabalho, mas eu fui a fundo, entendeu? No problema, descobri o porquê, qual é a razão, qual é o motivo, né? Ele pediu perdão para a ex-esposa, tinha separado, estava separado, pediu perdão para a ex-sogra, para o ex-sogro, veio na igreja pedir perdão para o conselho da igreja, veio pedir perdão para a assembleia da igreja, e eu lado a lado com ele. Esta caminhada, meu irmão, é combater o conflito, é guerrear contra aquele conflito terrível. Guerreei até o final. Hoje eu agradeço a Deus. Quando eu levei esta família para a minha chácara, quando eu estava entrando na chácara, a segunda esposa dele olhou para um galinheiro de galinha e disse: se me der aquele galinheiro para mim ficar, já estou satisfeita. Mas ela não é galinha nem galo para morar em galinheiro, né? Então arrumamos um lugar para ela ficar e hoje está lá servindo a Deus. Conflito, meu irmão. Quantos conflitos passou por este coração? Quantos conflitos que eu enfrentei, mas diante. Aleluia. Mas o nosso Deus é vivo e verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é vivo e verdadeiro. Com lágrimas, com gemidos, clamando a Deus, orando a Deus, aquela obra do diabo foi destruída. Aquela obra das trevas foi quebrada. Aquela obra maligna foi embora. E a presença de Deus hoje está com ele. A glória de Deus hoje está com ele. Hoje, meus irmãos, eu posso dizer com muita alegria: não sou melhor do que você, não mereço mais do que você, não sou digno mais do que você, não. Mas eu posso dizer: combati o bom combate, estou combatendo ainda, só não acabei a carreira. Mas hoje, a hora que o Senhor quiser me levar, vamos imaginar aqui, né? Chega um anjo lá e diz: seu Agostinho, você quer ir? Quero. Quando? Agora, terminou, cumpri a minha missão, que eu tinha que fazer, fiz. Talvez falta alguma coisa, por isso estou aqui ainda, né? Mas combati o bom combate, estou quase no fim da carreira, mas a fé está guardada. A fé está guardada. Lute, meu irmão. Deus ama você, Deus ama a tua família, Deus ama cada um de nós. Eu não sou melhor do que você de maneira nenhuma, mas Deus ama cada um de nós. Mas não aceite o conflito. Se você tem que tomar uma decisão, tome a decisão, meu irmão. Doa onde doer, aconteça o que acontecer. Se você tem a presença de Deus, é da vontade de Deus, tome a posição, tome a decisão. Não aceite o conflito. Ore, clame, vai à casa de Deus, ore, coloque nas mãos de Deus. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar e Ele vai te dar a vitória. Amém. Você crê? Levante a mão. Glória a Deus. Ele vai te dar a vitória, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, material, emocional, em todas as áreas. O milagre vai acontecer. Mas tome a posição. Você que é homem de Deus, tome a posição. Você tem que dizer não é não. Você tem que dizer sim é sim. Pague o preço. Vá em frente. E vença a batalha. Não se curve diante do conflito. Não se curve diante do problema. Não se curve diante do diabo, não. Combata o bom combate, que a vitória Deus vai te dar. Amém. Muitas vezes, meus irmãos, o conflito é para tirar a gente do conforto, tirar a gente daquele lugar calmo, sereno, tranquilo. Não tem encrenca ali, não tem problema ali.
ali, não tem problema lá, mas o diabo está destruindo a família. Então muitas vezes nós temos que agir com autoridade, com amor, mas com autoridade, aprender. Não é não, sim é sim. Por exemplo, vou citar 3 exemplos aqui, me desculpe se atingir você. Quantos pais, pai e mãe, chega a filha dos seus 17 anos, o namoradinho dela, e vai namorar no quarto, e vai posar com ele no quarto. Irmãos, está contaminando o lar, contaminando a família. O leito deve ser sem mácula. A nossa casa é casa de Deus, é ou não é? A tua casa é casa de Deus, levanta ela. Ou não é a casa de Deus? Você vai deixar a filha se prostituir com um namorado dentro da tua casa? Meus amados irmãos, é o fim da caminhada, não é verdade? É um desrespeito, é uma falta de respeito, de educação. O teu lar não é abençoado por Deus, irmão? Você no teu quarto lá, e vendo a filha se prostituindo com um cidadão que você não conhece? Outra, quantos pais permitem, não é, que o filho vá e pose na casa da namorada? Cadê a palavra do pai? Cadê a autoridade do pai? Muitas vezes o pai vê o filho se atolando em dívida, não é? É comprometendo até o nome da família. E aquele pai, tá bom, meu filho, você é homem de Deus ou não é? O pai, ele tem que exercer a autoridade como pai. Tem ou não tem, meu irmão? Levante a mão. Levanta a mãozinha bem alto aí. Cadê os pais? Cadê a autoridade? Deus nos deu autoridade. Lembra o que fez Samuel? Lembra a autoridade que aquele homem tinha? Deus não falava mais com Eli, mas falava com Samuel, porque ele ouvia a voz de Deus. Quando ele teve que dar armadura no rei, não era uma pessoa qualquer, era o rei Saul. Quando ele rejeitou, Deus rejeitou Saul, e Samuel acabou, nunca mais foi à procura de Saul, que era o rei. E Deus disse: agora Samuel, pega o azeite e vai lá em Belém e unge a Davi como rei. Autoridade. Olha a autoridade de Samuel. Quem era Samuel? O que Jesus fez, irmãos? No começo do ministério e no final do ministério, ele purificou o templo. Ele entrou na casa de Deus com uma chibata, meteu a chibata naqueles que estavam ali corrompendo a casa de Deus, chutou mesa, cadeira e tal, e Deus diz, né, quando diz a palavra, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Casa de oração. No começo e no final do ministério, Jesus está virado? Não, autoridade. Autoridade. A tua casa é uma casa de respeito, meu irmão, levanta a mão. Levanta a mãozinha, se é ou não é? É uma casa de respeito, se não é, começa a mudar a história. Deus quer abençoar a tua vida, terminando sim agora. Irmãos, Jesus está às portas para voltar. Olha para a palavra de Deus, olha para Israel, que representa a figueira, a primavera, quando começa a dar fruto. Jesus está às portas para voltar. Você não gostaria de ir lá no céu, chegar naquele rio azul, em volta daquele rio, juntamente com família, encontrar a esposa, os filhos, lá na glória celestial? Gostaria? Levante a mão. Não se coloque na terra. Glória a Deus. Quero orar agora pelas famílias. Quero orar por aqueles que estão enfrentando conflitos. Quero que vocês orem por mim também. Vocês orem pela minha família.
Ore pelos meus familiares, como eu oro por vocês. Quem tem conflito, não se envergonhe, venha para a frente.